Olá, eu sou o jornalista Albano Gado e nós estamos aqui no estúdio SC Working na Andradas 860, onde o Porto Alegre Oficial grava todas as suas entrevistas, podcasts. Inclusive você que está pensando em fazer um igual a esse, tira do papel o teu projeto, procura o SC Working, que aqui você vai garantir toda a qualidade para o seu evento. Nós estamos hoje aqui com a visita do Felipe Cruz Pedri. Ele é publicitário, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro e também hoje vem conversar com a gente sobre a sua trajetória, sobre o momento político, né, Felipe, e sobre tudo que está acontecendo aí no nosso estado e também no país. Boa tarde. Boa tarde, Morgado. Obrigado pelo convite, uma honra o Porto Alegre Oficial estar participando desse programa. A gente precisa, né, de programas como esse para poder aí democratizar a informação no nosso Rio Grande do Sul. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa e contem comigo aí para o que precisar, por favor. Felipe, a tua trajetória pública ela foi fortemente influenciada pelas ideias de Olavo de Carvalho. Quais ensinamentos do filósofo mais impactaram na formação e ainda orientam as tuas atitudes públicas? Muito legal essa pergunta, obrigado por ela, tá? Bom, eu tive contato com o professor Olavo de Carvalho, gente, eu tenho 47 anos hoje, né? Então eu tive contato com o professor Olavo de Carvalho nos meus 17 anos, estamos falando aí de 30 anos atrás, né? Ou seja, o Olavo participou aí da minha formação, né, como ser humano, como adulto aí nessa minha fase de jovem aí até a fase adulta, né? Então, o Olavo me marcou muito naquela época. Naquela época, a política ainda não era aí tão importante quanto o próprio futebol, né? Hoje em dia as pessoas sabem mais, né, sobre os ministros do STF, sobre o político que o próprio time do Brasil, né? Uma coisa incrível. Mas já naquela época isso me interessou muito, fez com que eu aguçasse em mim esse processo de investigação da verdade. Isso que o Olavo, isso talvez seja um dos maiores tesouros que o Olavo trouxe para os seus alunos lá atrás. Eu participei de cursos presenciais com o Olavo aqui no Rio Grande do Sul. Ele vinha dar aula no Hotel de Ville todos os sábados, eram 8 horas de aula por sábado, com as 2 jarrinhas de café dele, os seus 5, 6 maços de cigarro e pura filosofia. E aí, a partir dali, eu virei realmente um aluno dele constante, né? Ou seja, fiz todos os cursos, participei do COF, que é o curso principal, e levei seus ensinamentos, né? Então, o Olavo, nessa questão da busca pela verdade, também em algo que ele sempre chamava, que era o senso de proporção, né? Ter proporção com a realidade. O Olavo te ensina algumas coisas e traz algumas questões para a nossa vida que a gente acaba utilizando muito, né? Sobretudo em tempos onde narrativas, onde cada vez fica mais difícil saber o que é verdade. O Olavo te ensina mecanismos de busca pela verdade através dos gregos, da escola greco-romana, até os escolásticos, né? A escola de Salamanca e tudo mais. Então o Olavo traz essa bagagem e trouxe aí para o Brasil aí uma discussão pública e aumentou significativamente, né, os próprios autores no debate público, né? Muita gente não gosta do Olavo, porque, né, acaba achando que o Olavo é aquele cara dos posts ali, né, dos posts mais aguerridos sobre política, mas o Olavo é muito mais que isso, né? A gente tem a teoria dos 4 discursos de Aristóteles, que é muito importante, a gente tem o Jardim das Aflições, que é um best-seller importantíssimo. Então o Olavo, para mim e para muitas pessoas no Brasil, as que realmente estudaram com ele, na verdade, para mim, um dos grandes filósofos da história do Brasil. Acho que junto com o Mário Ferreira dos Santos, para mim, que é um gaúcho, inclusive, o Olavo se torna aí um dos grandes filósofos da história do Brasil. Felipe, como é que surgiu a aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e qual foi o papel dessa relação na sua carreira política? É muito legal essa pergunta também. Obrigado por ela. A minha relação com o Jair Bolsonaro, ela começa, depois dessa jornada com o Olavo, eu era empresário, aí quando acontecem as manifestações de 2013, eu resolvo ajudar, né, nesse processo de manifestações de rua, que começa em 2013 e culmina em 2016, na queda da Dilma, e eu participei de todo esse processo, liderei esse processo aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. E o Jair, nós conhecemos o Jair lá em 2015, né? Em um desses eventos que a gente faz aí,
nessas manifestações contra Mensalão, contra Petrolão, a gente traz o Jair Bolsonaro para Porto Alegre em 2015 e faz um evento com ele, que é muito engraçado, era o Mortadelaço, e o Jair participa ali, eu conheço ele, né, em 2015. Porém, em 2017, eu já, eu estava com o Onyx Lorenzoni na época, que nós temos a ideia de trazer, o Onyx já era um deputado que a gente chama aí de primeira grandeza, né? Tinha muita influência no Congresso Nacional, e ele é o primeiro deputado que apoia o Jair naquela época, inclusive trazendo aí vários outros deputados, e aí nessa época de 2017 eu começo a me aproximar mais do Jair de uma forma mais profissional e política, né? Então tem a eleição de 2018, até que culmina na minha chegada ao Palácio Planalto lá em 2019, no começo do governo. E você também possui proximidade com o senador Flávio Bolsonaro. Como é que essa parceria foi construída e quais as pautas vocês compartilham atualmente? Sim. Então, essa proximidade que eu tive com o Jair, mas sobretudo com o Eduardo, que é um grande amigo meu, um amigo pessoal meu, e o Flávio também, dois amigos pessoais meus. Inclusive, eu trabalhei por um breve período no gabinete do Flávio. É uma construção, né? Porque a família Bolsonaro, uma família que muitos compreendem, muitos não compreendem, mas quem está perto sabe os seus valores, sabe o quão honestos são, né? Sabe que são pessoas que entendem o que precisa ser feito para esse país, né? E essa minha proximidade com o Flávio vem disso, né? A gente criou ali, eu, o Eduardo e mais alguns amigos do Instituto Conservador Liberal, o Flávio estava junto. Né, a gente tinha o CIPEX, né? O CIPEX é o maior congresso conservador do mundo, ao qual o Eduardo trouxe para o Brasil. Eu palestrei em alguns CIPEX, o Flávio estava junto. Então o Flávio sempre... o Flávio, inclusive, né, não faz muito tempo atrás, foi até a Virgínia visitar o túmulo do professor Olavo. Então o Flávio sempre teve essa proximidade, né? Claro, ele é um cara que dentro da estrutura ali de articulação política da família ficava com uma parte mais de articulação com o mundo político, mas sempre muito ligado. O Flávio sabe exatamente o que fazer. Eu sempre falo, né? Para esse momento de país, o Flávio é o Bolsonaro certo, né? O cara que articula, que conversa com todo mundo e que, na minha opinião, vai de fato sacramentar as mudanças que a gente começou lá em 2019 e que nós não conseguimos dar continuação lá em 22. Então, eu acho que o Flávio, nesse momento, assim, é essa opção dos Bolsonaros que o que o momento pede, né? E nesse aspecto, essa minha proximidade com o Flávio faz com que eu consiga ajudar talvez em algumas pautas. Eu converso com ele quase diariamente, estava falando com ele agora antes de chegar aqui. Fui com ele para a Casa Branca, agora a gente estava nessa missão na Casa Branca. Fui com ele também com o Flávio para El Salvador, onde a gente foi visitar o Bukele e o ministro da Justiça, o Guilherme Vidiatoro, para aprender como El Salvador desenvolveu esses mecanismos, né, de combate aos narcoterroristas, que justamente hoje, tá, o Flávio faz uma apresentação justamente nesse sentido, de um pacote aí de medidas que ele está trazendo a partir dessa nossa visita, né, para o país. Vou dar um exemplo, como a construção de 5 secotes no Brasil. Né? O secote, não sei se tu conhece, que é aquele presídio de alta para presos de alta periculosidade, né? De isolamento total desses presos. Então, essa minha relação com o Flávio, ela cresce, vai crescendo, e eu espero aí, futuramente, quando ele ser presidente da República, estar ajudando ele lá no Congresso Nacional. Felipe, durante a tua passagem pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, quais foram os principais desafios, tá, de comunicar um governo frequentemente envolvido em grandes debates e controvérsias? Então, cara, essa é uma pergunta legal também, porque assim, a gente que é de comunicação, né? A gente que é de comunicação sabe que a comunicação ela mudou, né? Ou seja, inclusive a comunicação institucional, né? Ou seja, eu ficava com toda essa parte institucional do governo, né? As notas, os discursos, todos os ministérios, a comunicação passava por mim, todas as estatais, a comunicação precisava passar pela SECOM. A SECOM ela tem esse poder de conseguir influenciar em todos os ministérios para conseguir dar uma uniformidade na informação. E num governo que nem um governo Bolsonaro, né, onde praticamente a gente teve
não gosto de falar a palavra ataques, porque eu acho que ataques não é uma palavra democrática, mas eu acho que a gente foi muito, né, criticado pesadamente, injustamente, 24 horas por 7 na semana. Então, assim, era um governo que tinha esse peso contra, né, que muitas vezes nós tínhamos que fazer dentro da Secretaria de Comunicação, né, uma espécie de guerrilha de informação, aí se utilizando das redes, né. A gente conseguiu, e talvez fomos, olha, eu sempre falo isso, né, nós conseguimos, o governo Bolsonaro, produzir uma comunicação de rede institucional talvez que não tinha acontecido em nenhuma secretaria de comunicação no mundo. Tá? A gente conseguiu fazer, por exemplo, de um perfil chamado Secom Você, praticamente o grande artifício da comunicação de um governo, pautando, né, a própria mídia tradicional, mostrando o que a gente tinha a falar, ou rebatendo fake news sobre o governo. A gente conseguiu criar uma casca institucional muito importante nas redes. Isso foi tão importante, cara, que nós, mesmo com toda essa mídia contra, né, com as grandes mídias, né, Rede Globo, sobretudo, nós conseguimos entregar um governo com quase 40% de aprovação. Né? Isso, para quem conhece comunicação, para quem conhece mídia de massa, sabe que se tu tendo uma televisão frontalmente contra o teu governo, artistas, toda essa cadeia cultural contra, tu entregar um governo com 40% de aprovação é muito difícil, e nós conseguimos. Foi um desafio que eu vou levar para minha vida inteira. Eu sempre falo, né, 3 anos de Palácio do Planalto. Eu acho que é 10, 15 anos na rua, por toda a pressão que é. Eu peguei o Covid também, ou seja, um período difícil na história do Brasil, na história do mundo, né? E que a gente tinha que ter muita responsabilidade na comunicação. Então, esses desafios, né, vão nos tornando mais fortes, vão tornando a gente mais preparados para poder chegar hoje para a população e pedir o apoio dela para continuar representando ela de alguma forma em algum âmbito. Tá? A pandemia do Covid-19, ela foi um dos momentos mais delicados da história recente do Brasil. Como é que você avalia a comunicação do governo federal durante esse período? É engraçado que a gente foi quase falando sobre isso, né? Mas essa é muito boa essa pergunta, porque a gente acaba nunca falando sobre ela e parece um tabu, né? Na comunicação, que era a comunicação que me cabia, que era a questão das redes, aí, claro, a comunicação das propagandas do Ministério da Saúde, né? A comunicação do governo foi ultra e muito institucional, né? Claro que a gente tinha responsabilidade de comunicar aquilo que o presidente Bolsonaro considerava correto. E vendo tudo que aconteceu depois, vendo todas as confirmações em relação a muitos mantras que foram derrubados sobre aquela época, eu olho para trás e vejo que a gente teve um êxito absurdo na comunicação, ou seja, não criando um pânico desnecessário da população, mostrando que a gente tinha sim a responsabilidade de fazer com que vacinas chegassem na ponta, com que tivesse recursos para o sistema de saúde do Brasil inteiro. Vejam, quase R$1 trilhão distribuídos para o sistema de saúde do Brasil nessa época, né? Então, toda essa cadeia da saúde foi altamente coberta por informação, né? A gente colocou muita força nisso institucional, né? No caso, o que aconteceu, e aí eu acho que as pessoas até se confundem, né? Foi em relação às falas do presidente, né? Cortadas, recortadas, né? Então, essa comunicação pessoal do presidente, que foi muito picotada, né? De forma maldosa, né? Porque praticamente todas as falas picotadas do presidente que eles quiseram sugerir coisas abomináveis em relação eram mentiras, né? O presidente estava falando de outra coisa, o presidente estava terminando uma fala sobre algo que não era exatamente aquilo que o corte sugeria. Então, essa questão dos cortes, essa questão da maldade, né, em torno das falas do presidente, ela tomou uma proporção, sobretudo na mídia mainstream brasileira, que, de certa forma, tentou bagunçar a nossa comunicação. Mas eu acredito que, no final das contas, né, a gente conseguiu fazer com que essa mensagem chegasse na ponta, né? A mensagem dos recursos, a mensagem dos suprimentos, a mensagem de não criação de pânico, assim, né? Porque o entendimento do nosso governo é que, por exemplo, o Brasil é um país continental, né? Um país onde a gente tem praticamente 70% das pessoas que vivem, né, de um salário mínimo, 2 salários mínimos, né, que muitas vezes as pessoas vendem o seu produtinho no almoço
para pagar o seu jantar, né? Essas pessoas foram extremamente atingidas. A gente conseguiu se comunicar bastante com essas camadas da sociedade, né? Mesmo tendo toda essa sorte de ataques e de cortes em relação às falas do presidente. Felipe, me diz uma coisa. Na tua opinião, qual foi o principal acerto e o principal erro do governo de Jair Bolsonaro? Então, eu acho que o principal acerto do governo Bolsonaro foi ter mostrado para as pessoas, né, que dá para fazer um país, né, diferente, sem maracutaia, né, sem a corrupção. Né? Nós tivemos aí 4 anos de governo sem corrupção institucional, sem nada, né, que pudesse manchar o governo, né? E que volta tudo agora desse governo do Lula, por exemplo. A gente teve, só um grande exemplo disso, né? As estatais deram um lucro no Brasil, pessoal. Lucro. Depois de quase 30 anos, né, das ratazanas, né, dilapidando as estatais, a gente entregou um país com superávit e lucro nas estatais. A gente diminuiu 20% dos homicídios, né? A gente teve aí uma série de mecanismos econômicos que foram instaurados no Brasil, a Lei de Liberdade Econômica, né? A transposição do Rio-São Francisco que o Lula destruiu. Então, assim, o Brasil andou, o dinheiro chegou na ponta, porque não tinha aquele pessoal, né, dilapidando o recurso público, né? Então eu acho que isso foi muito visível, eu acho que uma população sente isso até hoje, né? A questão dos juros também, o Brasil conseguiu, de certa forma, se livrar dessa loucura que são os juros no país, né? E eu acho que o principal erro, talvez, que a gente possa falar, que na minha opinião foram poucos erros, né? Para mim, o principal erro, talvez, tenha sido na própria estrutura de comunicação, né? Ou seja, eu acho que a SECOM, ao qual eu trabalhava, devia ter tido uma dimensão maior dentro de um governo Bolsonaro. Ou seja, a gente tinha virado secretaria, né? E a gente tinha que ser ministério. Quem trabalha em Brasília sabe que um ministério tem um outro peso sobre o resto dos ministérios, né? E a gente, como SECOM, mesmo sendo da presidência, mesmo tendo essa força de estar dentro do Palácio Planalto, na minha opinião, faltou estrutura de comunicação para a gente segurar toda essa guerra que foi imposta ao governo Bolsonaro. Então, o que eu faria diferente agora, e eu tenho conversado bastante com o Flávio, é trazer de novo a SECOM para um centro de importância dentro do governo, né? Um governo como o nosso, que entregou o que entregou para o Brasil, né? Ter uma secretaria de comunicação sem recursos, ter uma secretaria de comunicação com poucos quadros, né, para colocar, na minha opinião, foi o maior erro do governo Bolsonaro. E Felipe, o governo Bolsonaro, ele usou muito as redes sociais como forma de proximidade aos seus eleitores. Inclusive, né, vamos dizer, modificando aquela velha estratégia que antigamente nós conhecíamos, que o presidente aparecia de vez em quando, e aí, né, naquela coisa formal toda. O presidente Bolsonaro, ele reformulou a forma de fazer política com essas atitudes? Essa é uma pergunta boa também, porque o que acontece? A gente estava falando aqui logo no começo do programa, né? A comunicação institucional mudou no mundo, né? Mas sobretudo no Brasil, a partir de 2018, onde a gente teve uma eleição que foi basicamente decidida pelas redes, né? As redes sociais, ou seja, como é que era o mundo antes das redes sociais definindo a política, né? Tu tinha a opinião pública, que era basicamente dominada por quê? Pelas academias, né? Pelas produções acadêmicas e pelas redações de jornais, né? Pelas grandes mídias, né? O jornalismo brasileiro e tudo mais. Quando entra as redes sociais, tu tem, na verdade, uma espécie de nova associação política, um debate público sem esses curadores, sem o jornalista como curador, sem o professor como curador. E ele vira uma coisa meio anárquica, né? Ou seja, uma comunicação que ela vira, né, meio sem filtro, né? Isso tem aspectos ruins, mas, na minha opinião, muito mais aspectos bons, né, para colocar. E aí a comunicação política acompanha isso, né? Eu sempre falo, porque falaram na época muito disso, né? Não, porque a comunicação do governo Bolsonaro é isso, aquilo. Eu falei, gente, vocês vão ver quando o PT voltar para o poder que não vai ser aquele céu azul que o PT tinha nos anos anteriores, que eram anos onde tu controlava a informação por esses canais que eu já citei. E dito e feito, né? O governo Lula hoje, ele não consegue controlar, né, de fato, a opinião pública como controlava em outros tempos, porque tu tem as redes, né, que são uma massa orgânica de debate público que são incontroláveis, né? Então, assim, a comunicação política mudou, ela não volta mais. Ela é hoje um corpo vivo, né, onde tu tem nos meios de comunicação
claro, a matéria-prima aí, talvez inicial do debate público, mas esses meios de comunicação, é engraçado isso, porque se fala muito de agências de checagem, né? Na minha opinião, as mídias sociais, elas funcionam como uma espécie de agência de checagem das mídias tradicionais, né? Ou seja, aquela notícia que foi dada na Globo, na CNN, né? No SBT, ela vai para a rede social e ela é debatida, né? Então hoje as redes funcionam como uma espécie de agência de checagem da grande mídia. E aí, obviamente, está a política, né? A política, ela tá nas redes, né? Porque é na rede que hoje o político conversa, que o político fala para a sociedade, sobretudo no X, né? Que é uma rede mais institucional, né? Os governos mundiais, né? Os governos passam aí recados institucionais muito pelo X, né? O X se tornou uma rede importante no sentido de qualidade de informação, né? O Instagram não, o Instagram já é uma rede um pouco diferente, uma rede mais esteticamente linkada à imagem, né? Ao vídeo, né? Ao audiovisual. Porém, também tem uma dinâmica muito interessante. Então, nós, como SECOM, naquela época, nós já tínhamos descoberto isso porque a gente veio já das redes, né? Ou seja, o nosso movimento da direita brasileira, ele é um movimento que veio das redes, né? Dessa nova direita. E eu acho que aos poucos até o PT tem, eu acho que meio que desajeitadamente, tem tentado entrar nesse jogo. Na eleição de 22 foram muito bem, né? Então, eu acredito que assim, não há como voltar atrás, né? A comunicação institucional mudou para sempre por causa das redes e eu não vejo volta nisso, não. Não vejo mais céu azul, mais em relação à comunicação institucional de nenhum governo. Tu falou ali que a comunicação do presidente Lula não seria um céu azul, né? Uhum. Então, o governo Lula hoje é frequentemente criticado pelas dificuldades nessa comunicação institucional. Uhum. Como é que tu avalia a estratégia de comunicação adotada pelo Palácio Piratini hoje? Do Piratini? Planalto, desculpa. Planalto. Hoje. Então, é isso. Eu costumo dizer isso, eu acho que o PT, ele ainda é analógico em alguma forma, né? O Lula é um cara que ele não tem celular, é um cara que... Isso tem algumas vantagens até, tá? Mas eu acho que tem desvantagens, né? O Jair era um cara que estava o dia inteiro no celular. Então é uma dinâmica diferente, né? Eu vou te dar um exemplo, tá? O PT e o Lula. Por exemplo, o Lula ontem. O Lula falou ontem que ele não era de esquerda, num cochicho lá, ou seja, lá no G7, né? Ou seja, eu nunca fui de esquerda, eu nunca fui comunista, ou seja... essa mentalidade analógica do PT, que era aquela mentalidade assim, para um grupo hoje aqui eu vou falar uma coisa, e amanhã para outro grupo eu vou falar outra, e ninguém vai ficar sabendo. Esse mundo acabou, né? Não existe mais esse mundo. Hoje em dia, com um pequeno celular, tu pega tudo, né? Ou seja, essa dinâmica de política, né? De eu vou fazer uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, que eu acho que o Lula, por exemplo, que é um político aí, né, que a gente pode ter todas as vênias em relação a ele, mas ele é um grande político da história do Brasil. Então eu acho que o Lula ainda não se acostumou com isso, tá? Eu acho que o PT tem um pouquinho de dificuldade, em que pese que rapidamente, né, com muito poderio econômico, né, com muita organização, que o PT é um partido organizado, né, ele consegue, de certa forma, equilibrar um pouco o jogo com a direita nas redes, mas é um equilíbrio ainda artificial, tá? Que depende muito de dinheiro, da SECOM. Isso é bem interessante também, porque tudo que a minha SECOM não podia fazer em relação às redes, o PT pode, né? Ou seja, os influenciadores, né? A Mindate, né? O que eles acusavam a gente lá na SECOM de gabinete do ódio, tudo aquilo que eles acusavam o governo Bolsonaro de ter, eles têm de forma ampliada em 10 vezes, né? Então, mas isso é uma organização, a gente não pode dizer que não é uma qualidade do PT, né? Um partido que tem aí um histórico na comunicação política muito grande, né? Na própria cultura, né? Ou seja, um partido que está muito linkado à tomada da cultura no Brasil. Isso inclui a comunicação, né? Então, o PT tenta, eu acho, de forma, na verdade, ainda meio atabalhoada, tentar equilibrar um jogo nas redes, mas a direita é muito orgânica ainda, é muito difícil de tatear a direita nas redes. Porque, como eu disse lá atrás, a direita nasce nessas redes, né? A direita não nasce nos sindicatos e nem nas redações de jornais e nem nas comunidades eclesiais de base. A direita nasce nas redes, então é o habitat da direita brasileira, as redes sociais. Nós falamos sobre a comunicação do governo Lula. Eu queria a tua opinião sobre outros setores ali do governo, que é a economia, a segurança pública, relações institucionais. Uhum. Então, vamos lá. Duas coisas que eu acho assim, né, que estão muito latentes, né? A economia do governo Lula, ela é preocupante, né? Porque a gente tem um cara como Márcio Pockmann, né, dentro do IBGE,
Quem conhece o Marco Pocman, quem não conhecer pode pesquisar quem é o Márcio Pocman. O Pocman foi colocado no IBGE basicamente para mudar números, né? Ou seja, então os números que têm aparecido aí oficiais do IBGE, inclusive saíram aí uma grande parte da diretoria do IBGE porque são contra esse tipo de manobra. A gente não pode confiar, porque a gente vê as empresas fechando, né? A gente vê as pessoas não conseguindo comprar nada no supermercado, né? A inflação realmente está em tese, né? Sobretudo do alimento, bem desenfreada, né? Hoje em dia a gente vai no supermercado, vê que o dinheiro praticamente desapareceu. Então a economia real, de fato, ela é muito diferente daquilo que está sendo colocado para a população, né? Fora a questão, gente, que eu acho que essa é mais latente, né? A questão do imposto, né? Das taxações, né? O PT aumentou 30 taxas, né? São 30 taxações em 4 anos. Isso é um absurdo num país que vive, né, com uma carga tributária que é a maior do mundo, que hoje dá em torno de 37%. E agora também, após essa reforma tributária, que foi uma reforma que, não se enganem, teve muito aumento de imposto embutido. E isso vai causar um problema muito sério no setor de serviços e o comércio brasileiro, tá? Então, essas reformas que foram feitas, no final das contas, também vão sufocar mais ainda o bolso do trabalhador brasileiro, né? Ou seja, o trabalhador não aguenta mais pagar imposto, né? Não aguenta mais ver o seu salário dilapidado pela inflação ou por um aumento de preços que a gente vê que pode ser que o IPCA esteja, não está aumentando muito, não, mas na vida real está aumentando, né? Essa questão aí que o Lula prometeu picanha e tudo mais, ficou como se fosse uma piada. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade de defender esse tipo de fala nessa eleição. Então, na economia, eu vejo assim um cenário quase catastrófico. Se tu for conversar com os empresários do Brasil, os industriais, olha, muitos falam uma palavra: Paraguai. Indo para o Paraguai. Indústrias grandes do Brasil indo para o Paraguai, né? Porque lá tu tem um regime tributário muito mais simplificado e moderno, né? Então vejam bem, o Brasil industrializando o Paraguai. A gente matando o nosso setor industrial, que nós matamos aí nos anos 2000, aí, nesses governos petistas, levando, por exemplo, só no Rio Grande do Sul, nosso setor calçadista foi para a China. Nosso setor têxtil foi para a China. Praticamente nosso setor petroquímico nunca mais se modernizou, né? O que ficou do Rio Grande do Sul? Ficou o agro e uma pequena agroindústria, mas um estado que era possante em termos de industrialização no Brasil, tanto que o Rio Grande do Sul era o segundo estado do Brasil em industrialização. Era São Paulo e Rio Grande do Sul. Nós temos uma veia industrial absurda e potente, e nós simplesmente nos desindustrializamos. Então o Rio Grande do Sul é pequena amostra, né, desse processo ao qual o Brasil vive e precisa ser revertido. Aí no campo, né, não foi, a outra pergunta era economia e vamos olhar, relações institucionais. Relações institucionais, então... Segurança pública e relações institucionais. Relações institucionais e segurança pública, elas estão até linkadas, né? Vejam que ontem, por exemplo, o Lula foi ao G7 como um convidado, meio penetra, né? Para mim foi um fiasco que ele fez lá no G7. Ele disparou, fez uma fala, gente, que eu tô tentando ter ela para poder entender, mas disse que ele fez uma fala sobre inteligência artificial absolutamente maluca. Diz que o Macron teve que interromper ele, mas esse afã do Lula de mostrar algum tipo de trabalho no âmbito de política internacional só está nos trazendo resultados muito ruins, ao ponto de, e aí linkando a questão da segurança pública, ele defender abertamente, fazer lobby abertamente para o narcoterrorismo no Brasil, né? Ele está indo para os Estados Unidos e dizer assim: Trump, por favor, não classifique esses grupos como narcoterroristas. Ora, isso é abominável do ponto de vista moral para o Brasil, né? Um presidente de um país como o Brasil, né, fazendo um movimento contrário, né, a dificultar, né, esses narcoterroristas que existem no país, porque vamos ser bem claros, tá? E esses números vieram à tona depois daquela operação no Rio. 50 milhões de brasileiros, ou seja, 1/4 da população brasileira, vive em territórios que não são dominados pelo Estado brasileiro. São pessoas que pagam o gás para o PCC, são pessoas que pagam a luz para o Comando Vermelho, que para ter internet tem que pagar para os milicianos, que para ter gás de cozinha tem que pagar para o Comando Vermelho. Ou seja, vejam o estado de calamidade que o país vive em relação à segurança pública, onde a gente tem praticamente 50 mil mortos por ano, mais que uma guerra civil aí que está acontecendo no mundo, né? E esse território, né, 50 milhões de pessoas vivendo num território que não é o Brasil, né?
Se nós não encararmos... Aqui em Porto Alegre, a gente pode pegar Porto Alegre, a gente tem lugares em Porto Alegre onde a polícia praticamente não entra, né? Ou seja, quando se fala, eu acho muito engraçado, né? Porque quando a esquerda fala em soberania, a gente acaba constatando que... Como é que a gente vai falar sobre soberania se a gente tem dentro do Brasil um Estado paralelo? Ou seja, o Estado paralelo e a soberania não podem estar na mesma frase em se tratando do mesmo país, né? Então, hoje nós temos um desafio na segurança pública, que é tratar o bandido como bandido, né? Que é tudo isso que o Lula não faz e o PT não faz, né? Então, o desafio, eu acho, nosso como país, e hoje, inclusive, o Flávio fez uma apresentação sobre o Brasil sem medo, que é a construção de CECOTs, como aconteceu lá em El Salvador, que é uma disposição de combate ao crime organizado de forma muito mais contundente, mas eu acho que este é um assunto central na eleição, a segurança pública, né? E, obviamente, a economia, por questão do poder de compra dos brasileiros mais pobres. O debate sobre a regulamentação das redes sociais divide muitas opiniões. Na tua visão, onde é que está o limite entre o combate à desinformação e a preservação da liberdade de expressão? Esse é um debate muito bom porque... Vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que começa esse debate, né? O debate livre, né? As democracias, qual é o conceito de democracia, né? O conceito de democracia é a possibilidade, o direito do outro, ou seja, ou de uma pessoa que tu não gosta de dizer o que ela pensa, né? Ou seja, esse direito da divergência, até muitas vezes áspera, né? Então, a questão da rede social, né, e que foi construída essa ideia a partir de 2019, os inquéritos, a tentativa de tipificação de fake news, ou seja, né, isso tudo, né, foi um grande subterfúgio, na verdade, para perseguir um grupo político, né? Isso ficou muito claro, né? Muito claro nas redes, com a censura nas redes, o que aconteceu na eleição de 22. Inclusive, vou lançar um livro sobre essa eleição de 22, contando um pouco desses aspectos das redes também. Mas vejam que toda a ideia de que as redes precisam ser regulamentadas, toda a ideia de que nas redes há fake news, que há discurso de ódio, toda essa ideia, todas essas palavras, as milícias digitais, todas essas palavras, quando a gente professa elas, a gente lembra de um grupo político. Ou seja, você não acha, por exemplo, ou não usa, por exemplo, a expressão fake news para um professor que dá aula em sala de aula. E que comete fake news diariamente para os alunos. Já notou isso? Você não fala de milícia digital ou de milícia midiática quando a gente tem uma redação de jornal que modifica a notícia para perseguir o grupo político que ela não gosta. Mas ela não seria também uma milícia? Ou seja, vejam que se criou termos no Brasil, ou seja, esses termos foram sendo criados, repetidos, né, e documentados para que se houvesse somente nas redes a depuração de um suposto debate torto no Brasil, né? Ou seja, vamos lá, se a gente está perseguindo a notícia falsa não está só nas redes, a notícia falsa está por tudo, né? Eu sempre falo um exemplo, a maior notícia falsa da eleição de 2018 foi uma capa da Folha dizendo que o Bolsonaro foi eleito com um disparo em massa. Nunca foi provado isso. E ela colocou na capa da Folha antes da eleição. Então, vejam que no final das contas, esses termos, né, que foram levados a cabo, né, e que trazem talvez uma discussão, na minha opinião, que não é séria sobre esse assunto, porque eu acho que assim, ó, a gente pode discutir seriamente os limites da liberdade de expressão. Eu acho que o limite da liberdade de expressão é o limite até o que é crime hoje, já está no Código Penal, que é ofensa, injúria, difamação. Né? Você não pode difamar uma pessoa, você não pode, né, injuriar uma pessoa, seja ela nas redes, seja ela ao vivo, seja ela da forma que for. As redes são só mais um meio de comunicação, não são um fim da comunicação em si, né? Então, na minha opinião, as tipificações penais para esses crimes que possam ocorrer, inclusive nas redes, elas já existem, não precisa fazer mais tipificações penais, né? Agora, utilizar todas esses subterfúgios de linguagem, né? E eu sempre faço esse desafio, e eu acabei de fazer agora para praticar o seguinte: se a gente não criminalizar a fake news da professora na sala de aula, não tem que criminalizar uma fake news da tia do Zap para o grupo de família, né? Se a gente for perseguir a mentira, que ela seja perseguida de uma forma completa. Tá, mas como criminalizar essas fake news? Eu sou contra criminalizar as fake news, porque eu acho que quem é o filtro, né? Quem é que faz o filtro do que é verdade ou não? As próprias pessoas. Até porque é o seguinte, vamos lá. 1984. Se a gente for criminalizar as fake news, nós vamos precisar ter um grande irmão. O que é o grande irmão? O Ministério da Verdade.
Alguém nesse país vai ter que dizer que isso aqui é verdade ou não concorda? Então, quem serão essas pessoas? Serão pessoas eleitas? Será um grupo? Ou seja, quando tu joga para um grupo dizer, ter a liberdade de dizer assim, olha, isso aqui é verdade, isso aqui não. Eu vou te dar só um exemplo, tá? Vamos lá. Quando uma ativista feminista ou transgênero diz que 58 gêneros existem, cientificamente eles não existem. Isso é uma fake news. Vai ser criminalizado isso? Não. Por quê? Porque o cara tem a liberdade de dizer que 50... Pode acreditar nisso. Então, assim, o desafio nosso como sociedade é desenvolver mecanismos de busca pela verdade, não de criminalização da mentira. Porque a mentira nunca vai deixar de existir na sociedade. Seja ela empacotada nas redes sociais, seja ela empacotada no Jornal Nacional. A questão toda é a gente não abdicar do nosso poder de poder julgar as coisas por nós mesmos, né? Quando a gente terceiriza isso para uma outra pessoa ou para um grupo, que na maioria das vezes, veja, na maioria das vezes esse grupo nem eleito é pelo povo, então vejam, eu torno a dizer, né? Quando a gente cria um Ministério da Verdade é porque a gente já não tem mais a liberdade no país. Então, assim, eu vejo com muita apreensão a ideia de que nós podemos tutelar a mentira, tá? Isso não vai dar certo, nunca deu certo em nenhuma parte da história do mundo. Os livros estão aí, a gente tem vários exemplos, né, de países que aprisionaram consciências, né? A gente tem o Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, que mostrou como a União Soviética fazia isso, né? Ou seja, essa supressão. Ele dizia, né, não, olha, nós vamos a União Soviética fazia com que o próprio cidadão não mentisse mais, né, o Solzhenitsyn diria, né, mas o não mentir era não se expressar mais, né. Então esses mecanismos que foram já desenvolvidos por exemplos que a gente teve na humanidade, eles não podem voltar agora embalados de uma outra forma. E na minha opinião é o que parece. Eu vejo que assim com muita apreensão o fato de nós termos um grupo que vai dizer o que é verdade ou não. Mas tu não acha que assim aceitar que a mentira ela nunca vai sair da coisa é algo da gente se diminuir demais como país? E outra pergunta, o nosso país ele tem muitas pessoas analfabetos, tem pessoas que não têm também muito acesso à informação correta. Claro. Será que essas pessoas são capazes de julgar, né, segundo o que tu falou ali, que isso, de ir atrás da informação, se é verdade ou não? Evidentemente não, vou te dar só um exemplo. Qual foi a maior fake news da eleição de 2022? Que 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. Isso foi um dado divulgado por todos os meios de comunicação, que foi feita uma pesquisa de uma ONG alemã com dados completamente controversos e dizendo que tinham 33 milhões de pessoas passando. O Lula usou isso, os jornais usaram isso foi massificado para a população. Agora vejam, o que eu acho é o seguinte, é claro que a mentira preocupa, né? Claro que a gente, o que eu disse antes, claro que nós não podemos aceitar a mentira como base moral de sociedade, né? Porém, existe uma linha muito tênue entre a gente deixar de aceitar a mentira e dar um passo adiante, né, para suprimir o que a gente acha que é mentira. Porque o problema é quem vai decidir o que é mentira. Né? Esse aqui é o grande problema e que praticamente nenhuma sociedade contemporânea conseguiu resolver. Né? Se a gente tivesse essa facilidade, os Estados Unidos teriam feito isso, a Alemanha teria feito isso, ou seja, a questão de construir mecanismos, né, para dizer o que é verdade ou não, né, nesse mundo contemporâneo, ele é muito difícil. Né? Então, eu prefiro dar um passo atrás como sociedade e dizer, olha, vamos desenvolver mecanismos para a gente buscar um pouquinho melhor a verdade, mas não com a supressão da suposta mentira. Porque dentro da supressão da suposta mentira, e eu estou falando suposta de forma proposital, é porque muita verdade vai junto nessa história toda, né? Então, assim, quando tu dá para o Estado, e isso historicamente é muito ruim, né? Quando tu outorga o Estado a possibilidade de ele tutelar a sociedade, sobretudo o debate público dessa sociedade, olha, historicamente isso nunca deu certo, em todos os lugares que isso aconteceu, descambou para a ditadura.
Mas quando tu fala ali que em 2022 teve uma fake news das 33 mil pessoas... 36 milhões de milhões de pessoas, né? Tu acha, então, que as pessoas que inventaram essa fake news não têm que ser penalizadas? Não, mas é que tá. Mas eu acho que podem ser penalizadas, mas pela legislação que ela já existe. Eu acho que, olha, calúnia, difamação, a pessoa entrar que foi uma pessoa que foi, por exemplo, assim, o governo Bolsonaro poderia ter entrado, o governo ou as pessoas que foram envolvidas, o próprio Bolsonaro, poderia ter processado por calúnia e difamação, entendeu? Isso, já existem mecanismos no Ocidente para isso, né? O problema que eu sigo te falando é o seguinte. E aí a pergunta é essa, né? E eu te devolvo ela. Como é que a gente vai... Quem é que vai dizer, né, de fato, o que é verdade ou não num país como o Brasil, né? Onde a gente tem uma dificuldade tremenda, muitas vezes, de conseguir consenso em coisas, às vezes, triviais, né? E com opiniões diametralmente opostas, né? Então, tu ia causar na sociedade, e uma sociedade brasileira que já é altamente judicializada, e quase praticamente um descontrole, assim, na questão judicial, né? Então, é muito difícil isso. Vejam como isso é caro, né? O próprio Alexandre de Moraes aí tomou uma lei Magnitsky, que é uma lei de violadores de direitos humanos, porque isso é muito caro no mundo, né? Ou seja, cercear perfis, silenciar pessoas, né? Tirar a opinião delas, né? Cortar a língua delas. Então, isso é muito sensível, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu concordo contigo, acho que uma sociedade em volta de mentiras é muito ruim, porém, eu prefiro ainda, né, seguir buscando a verdade em meio às possibilidades de mentiras do que não ter a própria liberdade. Bom, tu és pré-candidato a deputado federal, né, no Rio Grande do Sul. Quais vão ser as tuas principais bandeiras propostas para representar os gaúchos em Brasília? Eu tenho muita firmeza nisso, assim. Eu acho que tem alguns aspectos que precisam ser reconsiderados no nosso Rio Grande do Sul. Eu já falei aqui que o Rio Grande do Sul tem essa veia industrial, essa veia de produção gaúcha. Eu acho que o gaúcho está muito machucado. São 20 anos de PIB, de lanterna no PIB brasileiro, que é um absurdo, né? Esse orgulho de ser gaúcho, que inclusive eu tenho falado nas palestras que eu vou, né? Quando a gente fala das enchentes, né? Que as enchentes foram uma tragédia nas nossas vidas, mas sabe que quando eu olhei para o lado, eu vendo aquelas pessoas todas cooperando, ali eu senti orgulho de ser gaúcho de novo, porque eu vi o nosso povo junto, o nosso povo pegando junto na pior hora possível, né? Aquilo ali me emocionou muito, foi um dos motivos que eu falei, não, vamos de novo, né? Tentar uma vaga para a Câmara, porque isso aqui é a essência do gaúcho. Né? O gaúcho que não se entrega, o gaúcho que está sempre na peleia. Então, essa questão da nossa economia é muito forte aqui, isso eu vou defender muito a indústria gaúcha. Eu quero ser um deputado que traga para o Rio Grande do Sul investimento, que traga emprego e que traga competitividade para o nosso estado. Eu tenho também daí essa luta aí muito grande na liberdade de expressão, né? Na tentativa de arejar, sobretudo, né? Essa questão da ideologização do judiciário brasileiro, que é muito ruim, né? Que em volta de uma ideologia, né? E para mim isso não poderia acontecer. Eu acho que o judiciário tinha que ter uma postura muito mais neutra em relação à agenda política, né? Eu acho que o judiciário tendo uma agenda política muito ruim para o país, porque tu tem aí excluído e criminalizado uma gama importantíssima de brasileiros, ou seja, né? Então tem que ter muito cuidado nisso. Então eu acho que essa questão da ideologia, né, que vem cerceando a liberdade de expressão é uma luta minha muito forte também, né? Que tu já me deu a oportunidade de responder em relação às redes, né? E bastante também é uma luta que eu tenho muito forte na questão da infância, né? Na questão das crianças, na questão das escolas, né? Eu tenho um debate já muito longo em relação à ideologia nas escolas, né? Essa questão da gente conseguir manter na infância, né? A infância longe desse processo de guerra política que o Brasil está sendo colocado, né, do processo adulto de guerra política, e que hoje não é a nossa realidade. Hoje a política está entrando dentro de escolas para crianças de 6 anos, 7 anos, debates que não deviam estar ali, a gente devia estar preservando a infância dessas crianças, né? Então eu vejo como uma coisa muito precoce, elas não estão preparadas para isso, né? Aí a gente começa a pensar, né, se realmente querem já atingir crianças, né, na infância. Então, assim, esse é uma das minhas bandeiras, né, a gente conseguir ao menos, né, porque assim, gente,
E eu sou adulto, tu é adulto. Depois que a gente é adulto, a pessoa quer ser o que ela quiser. Ela quer ser de esquerda, de direita, ela quer ser heterossexual. Isso não interessa. Eu acho que a vida adulta é a vida adulta. Eu sou um cara conservador, liberal. Então, assim, eu não me interesso pela vida pessoal das pessoas e o que elas querem ser, mas na fase adulta. Eu acho que a gente preservar a infância e entrar num debate sério sobre a educação no Brasil é muito preciso, né? A gente tem os piores índices do mundo no PISA. Nós temos crianças hoje no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite conseguiu a proeza, né, de ter baixado decretos e leis que fazem com que crianças que rodam em 4 matérias não rodem de ano. 4 matérias. Você lembra nossa época, eu rodava em uma matéria e ficava. 4 matérias, cara. Ou seja, nós temos os piores números em matemática, né? Nós temos essa questão da sexualização das crianças. Vejam que essa questão, vejam como são as coisas. Agora, vejam como um assunto linka no outro, tá? Vocês lembram da questão do Felca? Né? O Felca foi o seguinte, vejam bem. A esquerda precisava de um debate para poder sacramentar algumas censuras nas redes sociais. O Felca traz um vídeo e ele cria, gente, uma palavra chamada adultização. Essa palavra ela não existia, ela não existia a semântica dessa palavra no debate público brasileiro, mas se criou-se o tema da adultização nas redes. Como se isso fosse um problema solto na sociedade, né? Como se a gente não tivesse há anos debatendo a sexualização de crianças na sala de aula, como se a gente não tivesse há anos debatendo pedofilia e criminalização de pedófilos, como já não existisse há anos todo um debate sobre a questão sexual de crianças e de menores na sociedade. E que a esquerda nunca quis debater. E eles inventaram um termo, separaram a sexualização do debate e se criminalizou só a adultização. Né? E que no final das contas redundou em mais censura nas redes. Ou seja, o problema central que é a sexualização na sociedade não foi enfrentado. Se criou uma palavra e eles usavam essa palavra para conseguir adotar medidas, sobretudo de censura nas redes. Tá? Então, vejam como essa questão da linguagem, que eu sou um cara muito da linguagem, é o meu alvo de estudo, né? Eu dou palestras sobre isso, psicopolítica, linguagem, mas vejam como essa questão da linguagem ela é importante. Né? A adultização foi criada, né? Criminalizada, e não resolve nada do problema, porque o funk vai continuar na sala de aula, porque o teatro aquela vez lá das crianças tocando nos caras pelados vai continuar, ou seja, a sexualização nas salas de aulas vai continuar, ou seja, que falta de coerência é essa, né? Ou a gente vai enfrentar um problema, ao qual eu concordo, eu acho que as crianças não podem ser sexualizadas, a gente estava falando sobre isso, né? A preservação da infância. Agora, a gente separar os termos, né? Olha, isso acontece nas redes, isso não é real, não é correto. E mais uma vez, né, traz o debate para uma zona cinzenta, onde nada se resolve, né, e somente se cria mais mecanismo para censurar uma parte da população. A minha versão é isso. Para a gente encerrar, conta para nós a viagem do Flávio. Vamos lá. Essa última viagem para Casa Branca, né? Sim. Então, gente, essa pauta de considerar as organizações narcoterroristas, né? Ou seja, as organizações criminosas do Brasil narcoterroristas, elas já vem acontecendo há muito tempo, tá? Com o Departamento de Estado americano. O fator Eduardo é um fator novo no Brasil. O Eduardo consegue aí trazer um combate, né, de real, né, e efetivo aos narcos brasileiros a partir desse entendimento americano. Né? O Eduardo é um cara que precisa ser louvado em relação a isso. Mas a viagem ela foi muito... A gente teve praticamente assim uma ideia de que é um novo momento para o país, né? Porque se a gente for pensar, muitas vezes nós que temos uma condição um pouco melhor, nós vivemos no nosso bairro ali com segurança, nós temos porteiro eletrônico, nós temos segurança. Agora, gente, são 50 milhões de pessoas que pagam pedágio para os narcos no Brasil. Se a gente não, né, se colocar na pele dessas pessoas, e são essas pessoas, gente, que começam a ter um soprinho de esperança. Eu vou te dar só um exemplo, tá? Depois daquela operação do Rio de Janeiro, gente, eu não acho que o Estado deva matar as pessoas, né? Eu não sou um cara dessa linha, né, que mata todo mundo, não é isso, né? Eu não consigo não consigo achar legal 150 mortos numa operação, porém é a realidade do Brasil, e se precisar o Estado fazer isso, tem que fazer. Mas eu não consigo achar isso legal, né? Mas foram feitas pesquisas
nas comunidades aos quais essas pessoas vivem no Rio de Janeiro, e a aprovação da operação foi de 81%. Ou seja, são pessoas que estão pedindo socorro. E o que a gente foi fazer lá na Casa Branca foi um grande passo, né, para atender o socorro dessas pessoas. Né? A gente saiu lá, comemorou muito. Né? 2 dias antes teve quase um atentado lá na frente da Casa Branca. A gente achou que ia desmarcar tudo, né? Ficamos meio que preocupados, mas não, o Trump seguiu firme. Né? O Trump tem apoiado muito essas causas para a América Latina, e os Estados Unidos vê hoje o Brasil de uma forma muito diferente do que via, né, em outros momentos. Né? Ou seja, vê o Brasil como um parceiro perto dele. Né? A gente vê essa política internacional de uma forma muito mais agitada, né? Um turbilhão hoje em dia, e os Estados Unidos se reposicionando em relação aos seus parceiros. E, nesse aspecto, o Brasil se torna um parceiro muito importante para os Estados Unidos, né? Por todas essas questões geográficas, por todos os nossos recursos minerais, né? A gente sabe que isso sempre esteve na pauta, né? Por toda essa proximidade como cultura, né? O Brasil é um grande país cristão, os Estados Unidos também, né? Nós temos aí modos de vida muito semelhantes, né? Muito mais que o próprio chinês, que o próprio, né? Populações orientais. Então, tudo isso, né? Eu acho que essa aproximação que nós criamos, sobretudo o Eduardo, na liderança do Eduardo com esse movimento americano, que hoje, na minha opinião, vai governar ainda por um bom tempo os Estados Unidos, é importante, né? A gente estava falando agora de desindustrialização, por exemplo, né? O governo americano vê o Brasil como uma possibilidade de ser uma nova China para eles, né? Ou seja, um povo democrático, né? A gente precisa retomar a democracia, é verdade. Um povo democrático, cristão, que está perto dos Estados Unidos e que tem possibilidade de fornecer bons produtos para a América. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Não essa coisa de nossa, anti-americano e tudo mais, né? A gente tendo aí exemplos aí de como a China veio muito forte para o Brasil. Então, assim, é um momento diferente da geopolítica mundial, né? Onde a gente tem que entender o nosso tamanho. O Brasil é um país continental. Eu sempre falo, nós temos a sorte, né? O Brasil é um país abençoado mesmo, de nós termos tantos recursos minerais e naturais que a gente sempre vai se tornar importante. Nós alimentamos o mundo, né? Nós temos 18% das terras raras no mundo, nós temos energia limpa e barata e grande possibilidade de capacitação pessoal, né, do nosso povo. Então, todos esses nossos elementos nos colocam ainda dentro de uma ideia dessa nova corrida das inteligências artificiais, que na verdade hoje o mundo, a geopolítica é isso, né? Então tudo isso foi conversado com o Trump, tudo isso a gente tem falado com ele, né? Não sei se tu notou agora no G7, ele acaba levando as empresas lá para o G7, ou seja, foi o cara da Palantir, foi o cara da Anthropic. Então vejam como esse assunto hoje é a ponta da geopolítica mundial, e o Brasil tem possibilidade de estar inserido nesse assunto, né? Então, assim, a questão, acho que toda do Flávio, do Eduardo, de nós trazer essa parceria para junto do governo, que graças a Deus, tomara a Deus, né, vai governar o Brasil a partir de janeiro, ela é muito auspiciosa. Ou seja, a gente terá aí praticamente 2 anos ainda com o governo Trump para implementar essa parceria da forma mais profunda possível. E Felipe, a crise do Banco Master, ela afetou a campanha do Flávio Bolsonaro? E em termos de comunicação, como é que a comunicação do Flávio vai fazer para combater, né, na eleição e na pré-eleição, toda essa situação no qual acabou envolvendo o candidato? As pesquisas dizem que não, né? Vejam que saíram 10 pesquisas logo após a questão do Jorcaro. O Flávio praticamente não se mexeu, né? Aí, essa última semana saiu algumas pesquisas com umas perguntas um pouco mais tendenciosas, aí caiu na margem de erro 2, 3 pontos, né? Segundo turno caiu exatamente isso, 3, 4 pontos. Então, basicamente, a base não se mexe no Brasil. A gente vai ter um segundo turno entre Flávio e Lula. Aí é o seguinte, né, gente? Eu sempre falo, né? Hoje, por exemplo, o Jacques Wagner tomou uma busca e apreensão em casa, né? O PT é praticamente o pai do Banco Master em relação ao próprio nascimento do Banco Master, o Credit Suisse e tudo mais, né? Hoje foi o começo desse tipo de investigação, já era para ter acontecido, inclusive. E a gente tem também um episódio onde o Lula se encontra com o Vorcaro várias vezes, inclusive por fechamento do Banco Master, né?
O Lula é chamado a opinar, né? Para mim não existe opinião de presidente da República, né? Para mim a opinião é ordem do presidente da República. Então quando ele diz para não vender o Banco Master para o BTG e logo após o Lulinha tenta comprar com o grupo o Master, a gente vê que realmente é o mesmo modus operandi do PT dos últimos 20, 30 anos, né? O PT se linka a esses grupos financeiros e vai construindo sócios, né? E os seus campeões nacionais. Eu acho que o Master era mais um caso desse. Em relação ao Flávio, não tem absolutamente nada. O filme foi feito de uma forma totalmente limpa, né? Para vocês terem uma noção, o Vorcaro patrocinou o filme do Temer e patrocinou o filme do Lula. No caso do filme hollywoodiano, aí se fala muito dos valores, né? Os valores são aqueles valores porque é um filme de Hollywood, né? Para os parâmetros de Hollywood, esses valores não são altos, inclusive é um filme de custo baixo em Hollywood. Mas só para deixar muito claro que as pessoas ficam fazendo fake news sobre... eu acho que fake news é isso, é a boa informação. As pessoas ficam fazendo fake news sobre os valores do filme e tudo mais. O filme, gente, custou isso que custou e estava no contrato que a bilheteria do filme ia ser quase 80% pro Vorcaro, né? Então, pro Vorcaro não, para a empresa, né, que estava financiando no filme. Então, vejam que não tem nenhum tipo de crime, não tem nenhum tipo de contrapartida, só a corrupção quando há uma contrapartida, quando há algo que realmente seja algum tipo de benesse do Estado ou do poder político que tu possui. O Flávio não tinha nada disso para oferecer para ele, muito pelo contrário, né? O Flávio estava isolado ali, né? Um senador da República que não tinha poder nenhum em relação a praticamente nada que circundava o Vorcaro. Muito diferente do PT, do Guido Mantega, do Lewandowski, né? Do próprio Alexandre de Moraes, né? Que tem que se explicar muito, né? Aquele contrato realmente era ele o prestador de serviço. Então, vejam que nessa mistura, tentando empurrar o Flávio para o Banco Master, né? E que a gente pode discutir se realmente o Flávio poderia ter dito antes e tal, sobre essa questão do envolvimento com o filme. Agora, de fato, manchar, na verdade não mancha, né? Porque a gente tem muita coisa a acontecer ainda para frente. Hoje foi um grande exemplo disso, né? Então, no que começa a funilar a questão do Master, começa a mostrar para a população realmente quem é quem nesse aspecto. E a condenação do Eduardo foi justa? Totalmente injusta. E a gente não pode normalizar isso, gente. A gente está vivendo no Brasil um estado de exceção, né? Ou seja, como é que pode o deputado mais votado da história da República, né, ter o seu mandato cassado e ter praticamente seu direito de ser brasileiro roubado, né, porque ele foi fazer política fora do Brasil. Ou seja, a gente tem inúmeros casos que os petistas foram fazer a mesma coisa, quando foram preso o Lula, quando a Dilma foi empichada, e nada aconteceu. E essas comparações é importante a gente fazer porque mostra que no Brasil existe um sistema. E esse sistema, ele escolhe, de acordo com a cor do seu adversário político, aquilo que ele vai fazer. Quando a cor é vermelha, claro que eu sou colorado, tá? Eu gosto de vermelho, mas quando a cor é vermelha na política, nada acontece, pode-se tudo. Quando a cor é verde e amarela, né, do Bolsonaro e da família Bolsonaro, há uma perseguição política implacável. Se os Bolsonaros tivessem algum crime realmente a responder nesse país, eles já estavam nas grades, atrás das grades há muito tempo. A condenação do Eduardo precisa ser repelida com muita veemência. Nós não vivemos uma democracia no Brasil, né? Existem pessoas presas, justiçadas. Existem pessoas que não tiveram julgamento, que foram julgadas de forma coletiva. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. A Itália, a Espanha e os Estados Unidos, as justiças desses 3 países já consideraram tudo que o Alexandre de Moraes vem fazendo no Brasil algo absolutamente abominável, né? Então, nós temos que nos acordar, porque assim, o que acontece? Quando a gente abre espaço à sociedade para um burocrata não eleito, como Alexandre de Moraes e mais alguns ministros do STF, ficarem acima das leis, burlarem a Constituição, né? A Constituição brasileira não existe mais. Existe aquilo que está na cabeça dos ministros do STF. Isso é gravíssimo, gente. Isso é gravíssimo e a gente não pode, como sociedade, normalizar esse tipo de feito. Ontem, o que aconteceu com o Eduardo é mais um passo, né? Mais um feito histórico em relação a esse movimento, né? E os fatos estão aí. Então, a questão de ser justa ou não a condenação do Eduardo, ela é uma resposta até, né? Estou sendo até de uma forma técnica, porque, na verdade, né, a gente devia estar assim nas ruas, né? Se manifestando, né? A indignação. Porque, assim,
é o que eu sempre falo. Gente, se isso acontecesse, eu sou um cara de direita, tá? Se isso acontecesse com uma pessoa de esquerda, eu ia ser contra. Porque a democracia é o direito do teu adversário de exercer a política, de exercer a opinião, de inclusive falar de forma áspera contigo mesmo, de ir lá nos Estados Unidos falar mal. Gente, em 2019, não sei se vocês lembram, a esquerda brasileira foi aos Estados Unidos para denunciar o Brasil que estava queimando a Amazônia, né? Foram à Europa dizer que estava queimada a Amazônia. Então, assim, vejam como quando esse tipo de ação é feita, né, por um grupo político, é do jogo. Quando esse tipo de ação é feita por outro grupo político, é crime. Isso não é democracia. Felipe, muito obrigado pela tua presença. Porto Alegre Oficial está à disposição aí para as pautas, para a gente discutir, debater. Sinta-se convidado a estar conosco aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Porto Alegre Oficial. E contem sempre comigo. Obrigado pelo espaço, tá bom? Parabéns. Ok, então, eu sou o jornalista Albano Gado, nós estamos aqui no SZ Working na Andradas 860, onde nós gravamos aqui todos os nossos debates, entrevistas, podcasts. Você que tem um projeto no papel, quer tirar ele do papel, então já sabe, aqui no SZ Working tem a melhor qualidade para o seu podcast, entrevista, o que vocês precisarem, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima entrevista.